E você está em treinamento, o treinamento não se para. Treinamento tem que ser equipado para a guerra, senão você vai perder a guerra. Existem 2 cavernas que eu gostaria de falar com vocês. Só que eu quero que você se identifique. É uma noite para você se identificar. Qual caverna você está? Tem uma certa e uma errada? Não, não tem. As 2 são certas. As 2 falam de onde você está na caminhada de fé. No início dela, num preparo, ou se você já está vivendo um chamado de Deus, amém? Então, uma caverna, eu vou chamar ela de alinhamento. E essa caverna tem um personagem muito importante, Elias. Então, Elias, ele vai apresentar para nós uma caverna que eu chamo, por tudo que aconteceu nesse momento na vida do profeta Elias, de um alinhamento, certo? A outra caverna, eu vou dar o nome de treinamento. Essa caverna pertence a Davi, no momento da caminhada ali inicial dele, onde Davi foi levado a uma caverna para ser treinado. Então vamos lá, eu vou começar pela caverna de Elias. Elias estava já vivendo o seu chamado, certo? Até aqui tudo bem? Então, se você pegar lá em 1 Reis, onde começa a falar do profeta Elias, você vai ver que Elias já era profeta, Elias já estava nesse chamado, e Elias falou assim, não vai chover. Ele já aparece na Bíblia desse jeito, forte, ousado, cheio de Deus, tá? E aí começa a discorrer toda uma história. Porque como ele profetizou, não vai chover, imagina você, o rei, escutando essa notícia. Cadê a provisão? Como que nós vamos manter esse país? Vai virar uma bagunça. Não vai chover até quando? Qual a perspectiva? Quando volta a chuva? Aí não volta no primeiro ano, não volta no segundo. A escassez foi tomando conta, certo? Aí o rei que chamava Acabe, que tinha uma esposa por nome Jezabel, começou a entrar em dificuldade no reino. A tal da Jeza falou, vamos solucionar o problema, vamos matar todos os profetas que falam no nome de Deus, que aí a gente acaba com esse problema. Só que tinha um administrador nesse palácio e ele temia o Senhor, e o nome dele é Obadias. Fala pouquinho de Obadias, mas olha a função desse homem. Ele conseguiu guardar, esconder 100 profetas. Achou 2 cavernas, colocou 50 numa, 50 na outra, levava comida, levava água e escondeu esses profetas do Senhor ali. O que aconteceu com Elias? Elias sai de cena. Porque se a Jezabel queria matar os profetas, imagina Elias. Pensa comigo, a Bíblia não descreve muita coisa, mas a gente é inteligente e a gente começa a imaginar a situação. Por que ele teve que fugir? Por que ele teve que sair de cena? Então, ele foi alimentado por corvos. Olha que animal que Deus escolheu, confunde o inimigo mesmo, né? Um corvo levando comida para o profeta. E ele tomava água no rio, no riachozinho. Só que aí, porque não chovia, o que aconteceu com o riacho? Acabou a água. E agora? Nova direção. Já dei ordem para uma viúva que vai cuidar de você. Aí Elias sai, vai lá para Serepta, encontra com a viúva que estava se preparando para a última refeição, porque ela ia morrer, mas o filho. Aí, ousado Elias fala, não, ninguém aqui vai morrer, não. Vai entrar provisão nessa casa. Como entrou, todo mundo ficou, barriguinha cheia durante muito tempo. Só que o filho da mulher morre. Aí Elias ora e o menino volta a viver. Nesse meio aí, Deus fala, ei, Elias, volta. Agora vai a Acabe. E ele obedece. Então ali, aí eu estou encurtando já algumas coisas aqui, chegou no Monte Carmelo. Porque aí ele falou, Acabe, o negócio é o seguinte. Reúne todos os profetas de Baal, que eram 450, os profetas de eu esqueci o nome do outro lá, peraí, gente. Ai, não enxergo. Deixa eu achar aqui na Bíblia para eu não falar coisa errada. Azerá. Isso, 400 profetas de Azerá. E todo o povo de Israel. Lá ele fez um desafio. Quem sabe desse desafio? Lembra que ele mandou erguer um altar? E aí ele pegou um animal, falou o seguinte, nós vamos provar aqui qual que é o Deus verdadeiro. Se é Baal ou se é o Deus de Israel. O Deus que eu sirvo.
E o que era a intenção dele? Mostrar para o povo, porque o povo estava corrompendo aí. Estava com tanto medo da Jezabel que estava todo mundo beijando a estatuazinha do Baal, curvando para Baal, aceitando Baal lá no meio, entendeu? E aí, a gente vê que aquele profeta tentou, meio fogo do céu, vem Baal, manda fogo, porque tinha que ser fogo. Tinha que consumir a oferta, tinha que consumir os gravetos que estavam ali. E eles ficaram a manhã inteira. Pegou um pouco da tarde, nada. Aí vem Elias, reconstrói lá o altar, coloca as 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel. Aí ele faz algo diferente, porque ele sabe quem é o Deus verdadeiro. Ele falou, agora eu vou jogar água nessa carne, molha a carne, molha os gravetos, e faz uma vala em volta, né, do altar cheio de água. Manda mais água, gente, pode mandar água. E aí ele ora e o que acontece? Fogo desce do céu. Agora ficou claro quem é o Deus verdadeiro. Elias parou por aí? Não. Pegou os 450 profetas de Baal, levou para um lugar, matou todos. Certo? Quem fica sabendo da história dos profetas morrer? A Geza. A hora que a Geza estava em TPM, possessa, a menina, aí pensa, ninguém, aí acabou, né? As ideias fluem, de raiva, de ódio, entendeu? Aí manifesta. Que os deuses me castiguem. Mas amanhã, nesse horário, você está morto, Elias. Engraçado que nesse período aí, Deus fala que vai chover, começa a chover, e aí Acabe vai para casa, conta a história, né? O que aconteceu, e aí ela dá esse recado. Nesse recado, Elias tem o quê? Medo. E foge. Aí você pode ler a Bíblia e falar, não tem lógica, isso aqui não tem lógica não, peraí, calma, muita calma nessa hora, um homem cheio de Deus, um homem de fé, como que ele fica com medo? Depois de tudo que ele passou, calma gente, aí diz que ele chega num lugar, e ele para. Eu vou falar árvorezinha, porque tem versões de Bíblia que falam nome, outra fala outro nome, então eu vou falar debaixo de uma árvorezinha. Chega lá e ele desiste de viver. Tá bom, Deus já pode recolher minha alma, já cumpri minha missão, agora chega, quero estar com o Senhor, parei aqui a minha carreira. Me toma para si agora. E dorme. O anjo vem e começa, ei, homem de pouca fé, foi isso? Como é que ele confronta o profeta? Profeta, continua, larga de ser frouxo. Oxe, você não sabe o poder que tem o seu Deus, não foi isso que o anjo fez? Não, ele não toca em momento algum na função que era ser profeta, era o chamado. Ele tocou no homem Elias. Ele tocou nele e falou, ei, come aí. Quando Elias abre o olho, pãozinho quente, aguinha fresca, ele fez o quê? Comeu, tomou a água e voltou para dormir. A Bíblia não fala, imediatamente o anjo tocou de novo. Não, diz que o anjo volta. Ou seja, deu um tempo de descanso e volta. Aí no que o anjo volta, toca nele. Aí você tem que comer mais. Porque tem uma estrada que nós vamos percorrer. Ele alimentou daquele alimento, ficou 40 dias andando e 40 noites, chegou no monte de Deus, que é o Monte Sinai, avistou uma caverna, entrou dentro dela. Depois de tudo isso. Entrou na caverna, aí Deus falou, o que você está fazendo aí, Elias? Aí ele vai justificar. Só sobrou eu. Todo mundo prostrou diante de Baal, nananã, ninaná. Aí Deus falou, sai daí, que eu quero falar com você. Só que ao dar esse comando, vem um vento, sabe, muito forte. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Vem terremoto, também não estava lá não. Interessante que na Bíblia fala que foi numa brisa suave, na outra versão aqui, que eu gosto muito dela, fala assim, num sussurro de uma brisa suave. Aí ele saiu. Saiu por quê?
Porque naquele momento, Elias estava precisando de, como é que chama a caverna dele? Lembra? Alinhamento. Aonde? Na fé? Na missão dele? Aonde? Quem sabe? Bom, nas emoções. Aonde ficam as emoções? Na alma. O que estava desalinhado ali? Era o espírito dele? Com o de Deus? Não, era a alma. A gente sente medo aonde? É no espírito ou na alma? Na alma. As tristezas estão lá onde? Na alma. As desistências estão lá onde? Na alma. Vem o pensamento, que aí eu jogo para dentro. E isso vai colaborar para enfraquecer quem? O que carrega a alma e o espírito, que é o corpo. Então, Elias, ele está neste cenário. Agora, eu preciso frisar com você, eu não estou seguindo nada daqui. Eu preciso frisar algo aqui. Elias ouviu, discerniu, sentiu que Deus estava onde? Na brisa suave. O que Elias precisava? Do barulho de Deus. Ei, homem! Eis que estou contigo. Era isso? É alma. A alma precisa de sossego, paz, ânimo. Aí Deus veio aonde ele precisava. Quando ele percebe a paz, quando ele percebe aquela presença que acalenta, quando ele entendeu, ele está aqui, ele teve força para levantar e sair. Pôs a capa dele no rosto e a voz perguntou: o que você está fazendo aí, meu filho? Aí ele responde a mesma coisa. Mas sobrou só eu. Naquele momento que ele sai da caverna, porque Deus não entrou lá na caverna, Deus falou: eu estou aqui do lado de fora, você não vai ficar aí dentro não, vem para fora. Seu lugar é aqui fora, vem cá, você está pronto. Deus fala 3 coisas para ele: você vai ungir 2 reis, e você vai levantar o sucessor Eliseu. Dá os endereços, Elias sai para cumprir o final do seu chamado. Vamos para outra caverna. Davi. Você entendeu a caverna de Elias? Agora entenda de Davi. Davi, todo mundo conhece a história de Davi que enfrentou lá o leão e o urso, certo? Onde que ele enfrentou o leão e o urso? Escola Bíblica Dominical. Vamos lá. Bora lá, leitoras da palavra de Deus. Vamos falar, gente, pode falar. Deixa eu pregar sozinha, não. Deixa eu explicar para vocês. Foi no palácio, foi no campo cuidando das ovelhas. Foi a letra B, no campo. Lá no secreto, lá na intimidade com o Senhor. Ele pegava a harpa, ele tocava a harpa. Para quem? Os bichos, gente. Mas os bichos louvavam o Senhor junto com ele. Aí ele teve a experiência de matar um urso para defender quem? Os bichinhos. Aí veio o leão, ele defendeu do leão. Quem? Os bichinhos. E é interessante que ele estava cuidando dos animais, chega um profeta na casa dele e passa os irmãos, tudo capaz, bonito, altão, fortão, soldado, valente, destemido, treinado, musculoso, com aparência de rei. Deus foi negando todo mundo. Esse não. Samuel tem esse também não. Aí Samuel faz a brilhante pergunta para o pai: você tem mais filho? Ou era só esses? Eu não enganei de casa, eu tenho certeza que eu não enganei de casa. Deus falou que ia ungir um rei aqui. Aí falou: eu tenho, menorzinho, pequenininho, sabe, um sardentozinho, rapinho do tacho, que esse menino cresceu, não tem porte físico, sabe? Aí eu coloquei lá nas ovelhas, lá, cuidando dessas ovelhinhas. Traz ele. Aí Deus olhou o coração, certo? O coração de Davi, ungiu esse menino rei. E aí ele foi para o palácio? Imediatamente, rei Davi. Foi assim que aconteceu? Não. Ele voltou para
As ovelhas. Vamos cuidar da ovelha. Tem unção na minha cabeça, tem um chamado, tem uma direção. Vou ser rei um dia. Mas por enquanto, estou eu aqui. Aí o pai dele falou, olha, seus irmãos, Davi, está lá na batalha, eu quero notícia. Vai lá ver como é que tá os esquemas lá e traz notícia para mim. Quando esse menino da intimidade com Deus, do lugar secreto com Deus, chega lá, vê o Golias gritando, o gigantão, afrontando o exército de Israel, discernimento espiritual. Ele falou, epa, não está afrontando, não é o exército, não, é o Deus Todo-Poderoso, eu conheço meu Deus. Quem pensa que esse gigante é? Um incircunciso? Um homem que não conhece o Deus que eu conheço? E ele enfrenta Golias, vence Golias e Davi. Ficou famoso. O menininho, o pititiquinho, o improvável, único que teve coragem de um exército de homens valentes, porque tinha Deus. Intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus enfrenta o inimigo, porque sabe que não é ele que vai lutar, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Como que ele podia vencer? Gente, na lógica. Vamos lá, na lógica, na razão, uma fundinha. Pensa você com estilingue, mirando um grandão. Acerta num lugar que qualquer pedrinha que acertasse ali, com a dimensão que era a pedra, que eu não sei qual que era, acertar a fronte para o cara desmaiar. Deu tempo dele correr, pegar a espada e crau! Pronto. Visibilidade. Aí veio aquela promessa lá, né, dele casar com a filha de Saul, que era mais velha. Aí foi passando o tempo, que ele já estava lá no rei, servindo o rei, porque ele era famoso, né? A harpinha dele tocava, era uma bênção. Começou a ir em algumas expedições, aí inventaram uma música para receber o povo que estava voltando da guerra. Para Saul, milhares, mas para Davi, 10. Aí, o 10 ficou forte, né? Clarão na vista do rei Saul. 10 para Davi. 10 de milhares para Davi. Inveja, ciúme. Ali começa a entrar umas coisas que não deveria no coração do rei. Aí a primeira filha, né, foi dada para outro. O rei já não cumpriu a palavra, ficou a Mical, que a Mical era apaixonada, se você lê lá em 1 Samuel da história, aí ela era apaixonadinha no Davi, fez um casamentaço, porque aí ela era apaixonada, foi agradar Davi, estava harmonioso demais, e aí o rei Saul começou a ter muita inveja de Davi. Toda guerra que o menino entrava, ele saía vencedor. Tudo que era proposto para ele, ele saía vencedor. Deus era com ele. Pensa. Só que aí, por tanta inveja, aí teve amizade lá que eu estou pulando também, né, do filho de Saul, que era Jonatas, com Davi e tal. Só guarda aí, amizade de Jonatas com Davi. Guardou? Pronto, agora nós vamos pôr ele para fugir. Aí Davi começa a fugir. Fugir, chega numa caverna, chamada Caverna de... Ô, meninas, me ajuda aí, as meninas do Erguei, vai lá. Adulão, né? De Adulão. Aí na caverna de Adulão. Aí ele esconde lá nessa caverna, quem é que vem para a caverna? Os parentes, os irmãos, a família. A família veio tudo atrás dele. Oh, meu filho, nós estamos aqui com você, né? Porque já que o rei enfureceu contra você, vai que vai parar lá em casa também, né? Melhor a gente estar tudo junto, né? Foi todo mundo. Mas ficou só por aí? Ficou não. Sabe aqueles endividados? Aqueles problemas da sociedade? Sabe que as pessoas difíceis? Que as pessoas assim que ninguém tem paciência? Foi tudo para Davi. Davi, chegamos. 400 homens que ele formou lá, mas tudo capenga. Sabe aquele povo assim que Deus levanta para te treinar?
Sabe assim, porque tem hora que Deus manda um Jonatas para te livrar, para estar com você na guerra, para estar do teu lado. Ó, cara, não vai por aí não, meu pai está com raiva de ti. Ó, cuidado com isso aqui. Mas tem hora que Deus fala assim, vai, meu filho, vai. Isso é uma turbulência em pessoa. Vai, escora aí no Davi, porque nós vamos fazer um treinamento de rei agora. Ele vai começar a mexer com gente difícil. É isso, treinamento. Tem uma outra caverna que ele entrou também, depois que ele, foi passando, e aí você acha que Saul parou de perseguir? Parou não. Aí teve um belo dia que Davi entrou dentro de uma caverna, e entrou dentro da caverna também, eles ficaram escondidos no fundo. Imagina, no fundo de uma caverna, Davi e os homens. De repente, quem é que entra para fazer umas necessidades? Lá vem o reizinho. Aquele que estava perseguindo Davi. Furioso contra Davi, promessas infundadas que ele fazia. Não, meu filho, não vou perseguir mais você não, você é um homem de Deus, você é um bom demais para mim, você é um filho para mim. E ele estava lá, fazendo as necessidades. Aí os amigos de Davi, sabe aqueles tribuloso, falou assim, Davi, Deus colocou esse homem aqui na caverna, chegou a hora da vitória, chegou a hora da gente conquistar. Agora é só você pegar a espada, mata Davi, você já tem a unção de rei, assume o reinado e está tudo certo. Bora, partir o palácio. Parecia muito de Deus, né? Só que aí ele teve que parar e pensar o seguinte, eu tenho que olhar pelo princípio, porque nessa hora Deus faz silêncio. Para quê? Para testar o coração daquele que está nessa caverna do treinamento. Para ver se realmente tem caráter de Deus, para ver se realmente conhece a palavra, para ver se vai andar por princípios, para ver se não vai encurtar os caminhos. É isso. Davi olha a situação e fala, eu encurto o caminho ou peraí, deixa eu pensar, eu conheço Deus. Lá no lugar secreto, olha, ele é de princípio, ele ungiu esse rei. Ele não ia colocar esse rei na minha mão para eu matar. Se Deus ungiu, Deus que vem e resolva a questão. A questão não vai ser resolvida pela minha mão. Isso é princípio de Deus. Não toco não. Não mato não. Então, uma caverna é treinamento. Normalmente, a caverna de Davi é uma caverna de processo. Por quê? Imagina você, exército do Senhor Jesus, sendo treinado para viver um chamado, certo? Deus tem um chamado. O que Deus vai fazer? Vai te treinar, querida. É momento agora de, ei, soldado, debaixo de chuva, debaixo de sol. Agora nós vamos ficar com o corpo todo mergulhado nesse riacho aqui, o narizinho só de fora. Pouca respiração. Senhor, eu não estou respirando, Senhor, está difícil, Senhor. Está doendo, Senhor, olha a situação que eu estou. Bora, é treinamento, levanta daí, erga, coragem, fé, prossiga, perseverança, constância, oração, jejum, vamos lá, decretos, atos proféticos, bora. É isso. Não tem descanso, é treinamento. Mas está chovendo, é debaixo de chuva, mas o sol é debaixo de sol quente. Senhor, mas é treinamento. Senão você não sustenta o que Deus te entrega. Imagina você, Davi, sendo ele foi ungido, rei. Imediatamente ele é o rei colocado lá no palácio. Ele ia perder. Ele não ia ser o grande rei Davi. Ele não estava treinado para isso. Como que ele ia sustentar esse chamado? Sem um preparo. Ele teve que ser preparado para a pessoa trair, para a pessoa perseguir, para a pessoa falar o que ele queria ouvir, para bajuladores e para tanta coisa. Parecia que era Deus, sabe? E ele teve que participar desse treinamento de choque. Senão ele não sustenta. Eu e você não vamos sustentar nunca o que Deus tem na nossa direção se a gente levar o negócio na maciota. Nunca. Agora a gente vê Elias, já passou por essa caverna do treinamento. A gente vê ele confrontando os reis. Falando, não vai chover, agora chove. Vai descer fogo do céu. É menino morto que aparece, ele ora, o menino volta a viver.
intimidade com Deus, um homem ousado, um homem estabelecido, mas uma alma cansada, uma alma fadigada. E aqui eu aprendo o seguinte: Elias estava andando no chamado, Davi estava sendo formado no chamado. Elias desalinhou por algum momento a sua alma. Davi de cá estava sendo estruturado, construído, alinhado para o chamado. Elias precisava neste momento de cura. Davi ainda em treinamento. Sabe que negócio assim, você fala, meu Deus, acabou uma luta, já tem outra. Aquela situação, parece que você está cercado por todo mundo armado na sua direção. Aquela coisa. E você fala, que hora que eu vou comer? Que hora que eu vou respirar? É treinamento. Bem-vinda à caverna de Davi. Elias, Deus vem, acalma, acalenta. Ei, pausa, Elias. As pausas são necessárias. Ai, Senhor, mas eu não posso parar, não. Eu sou profeta, Senhor. Essa mulher está querendo aí agora me matar. Não vou parar, não. Eu vou insistir. O que ia acontecer com ele? Se ele não para, se ele não dorme, se ele não come, ele ia morrer, gente. Morrer dentro do chamado. Como assim? A Bíblia está mostrando para mim e para você que eu preciso alinhar corpo, alma e espírito. E os três apresentar diante do Senhor irrepreensíveis. A alma precisa de descanso. O corpo precisa de cuidado. O espírito também precisa. Amém? Fala assim, corpo, alma e espírito. Qual é que está desalinhado aí? Porque tem gente comendo veneno. Tem gente não respeitando as pausas. Você já viu o recuo da flecha? Ela é tão necessária porque se você não recua, ela não pega velocidade e não vai para o alvo. Não vai. Elias estava no recuo e ele não estava entendendo que negócio. Que desconforto. Que guerra dentro dele que levou ele a desistir, querer a morte. Com certeza, eu não posso parar, eu vou... Nossa, eu não, meu Deus, eu vou ser reprovado. Eu não posso parar. E Deus estava, ei, calma, meu filho. Dorme mancadinho. Agora come um tantão. A gente vai andar mais um pouco. E deixa eu te mostrar a próxima parada. Você vai ungir 2 reis. Você vai levantar um sucessor. Tem coisa nova chegando agora para a gente, ó, finalizar aqui. E eu pegar você num carro de fogo e você vai ser arrebatado. Ele experimentou morte? Não. Não experimentou. Enoque e Elias na Bíblia, se você procurar, cadê onde que eles morreram, você não vai achar. Porque eles foram arrebatados. Será que era íntimo de Deus? Será que a gente é íntimo de Deus como Elias era íntimo de Deus? Será que realmente a gente tem essa presença de Deus dentro de nós como Elias tinha? Mas mesmo assim, sendo um homem de Deus, desalinhou a alma. Aí o que eu aprendo? É o espírito, é a alma e é o corpo. Os 3 têm que andar junto. Eu não posso cuidar mais de um e menos do outro. Porque senão o outro que não está muito cuidado vai atrapalhar o corpo. Que o corpo atrapalha todo o resto. Qual caverna que você está? Será que você está vivendo o seu chamado? Você está ali vivendo seu chamado e não está entendendo o ano sabático que Deus está te pedindo. E você está ali naquela guerra, mas eu não posso parar. Eu acho que isso não é lícito. Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que isso é fraqueza. E você está ali vivendo o chamado e você quer ir. Deus está falando, ei, eu preciso recuar a flecha. Eu preciso botar mais unção. Eu preciso botar mais intimidade. Porque para onde que eu vou te levar, você tem que sustentar até o final. Ou será que você está na caverna de Davi, precisando de alinhamento, precisando de treinamento? Sabe qual que é o perigo? Para a gente terminar. O perigo é você estar na caverna de Davi, querendo parar. Achando que você está na de Elias. Eita, que Deus falou comigo. Eis que vou parar agora, é ano sabático. Aleluia, glória a Deus. E você está em treinamento, o treinamento não se para. Treinamento tem que ser equipado para a guerra, senão você vai perder a guerra.
Você precisa identificar onde você está. Você está vivendo o chamado, você está ali no seu chamado, então calma, faz a pausa, porque o recuo da flecha é necessário. Você precisa identificar qual caverna você está. Eu confesso para você que eu fiquei de segunda até hoje com essa palavra, e Deus foi confirmando essa palavra de formas muito diferentes no meu coração. Hoje é quinta, né? Ontem, Deus falou comigo na segunda. Na segunda para a terça, eu acordei de madrugada. Deus mandou, eu fiquei na caverna de Elias, absorvendo os negócios, porque eu também sou terrível, viu? Terrível para entender umas coisas. Eu luto, eu estou igual Jacó com o anjo. E eu vou lutando, e eu vou lutando, e eu vou lutando, e Deus quase que toca a coxa, vou ter que tocar a coxa dessa menina. Por quê? Porque é difícil para mim parar. Eu estou falando de mim. Eu sou assim. Eu gosto de fazer. Eu gosto. E tem hora que no meio do chamado Deus fala assim, pera, eu preciso falar com você está acelerada demais. Eu venho no sussurro, eu venho na brisa. Eu não estou vindo, para mim Deus vem no terremoto, entendeu? 500 graus de furo, fogo, santo e poder, para fazer, entendeu? Esse é o hino que eu tinha vontade de pôr lá em casa e converter todo o meu prédio. Menina, tem uns hinos da Shirley bom para orar também, vocês nem imaginam. Esse é da minha época. Da época da minha mãe, que passou para mim, né? Enfim. Mulher de tocha, mulher de fogo, eu gosto. Sabe aqueles hinos que as irmãs pegam o pandeiro, faz um coque e começa. Liga nessa hora, irmã do céu. Eu vou para o céu e volto. Feche, com Jesus agora. Segura, Nayana. Para mim, isso é circo de oração, gente. Mas vou com tudo. Só que tem momento que eu tenho que entender que tem que parar para ouvir a direção correta, para alinhar a alma, porque a alma desalinhada não vai chegar onde Deus tem para você. Corpo desajustado não vai conseguir carregar a alma e o espírito para viver o propósito que Deus tem para você. Não vai. Tem hora que você vai ter que falar não para uns banquetes, umas delícias, e os irmãos convidam você com pudim, e os irmãos convidam você com umas coisas gostosas, e você olha para aquelas coisas gostosas e fala, ai papai, eu te amo, né? O não é difícil para coisa boa, não é verdade? Mas tem hora que a gente vai ter que falar, porque está inflamada, vai lá fazer exame de sangue, o negócio está terrível, não é? Eu sei. Eu passo por esses percalços aí, tudo que vocês imaginar. E quando a alma quer tomar o comando? Imagina a alma de Davi comandando agora ele, falando, olha, foi Deus que trouxe Saul aqui, pode descer a espada nele. Quem é que ia colocar esse homem aqui dentro dessa caverna? A alma conversando. Vamos encurtar esse negócio, Davi. Tá bom demais, já, tem anos que nós estamos aqui correndo desse homem, vamos botar fim. Não sei se tem anos, né, gente, que eu ainda não estudei o tempo teológico da coisa aqui. Mas, enfim, tem um tempo. Às vezes você está contando os dias da luta, você está contando os anos da luta, e Deus não é... Treinamento. Qual caverna você está? A de Elias precisa de restauração e a de Davi precisa de ser estruturada. Qual caverna você está? Onde você se encontra? Aí eu vou aliviar um pouco aqui, para a gente passar para o que precisa passar. Quem não identifica a chamada está na de Davi. Tá? Quem é novato na fé está na de Davi. Você que começou a caminhada com Deus, agora você está lá no treinamento. Você que já tem... Eu nasci para viver isso aqui. Eu estou vivendo o propósito que Deus tem para a minha vida. Bem-vindo, você está na de Elias. Cuidado, porque na de Elias tem umas pausas necessárias. Já na de Davi,
Tropa de elite, tá? Ô, glória. E deixa eu te falar, a hora que você passa, aí vem a de Elias enfrentar espírito de Jezabel. Tem umas guerras, umas potestades maiores, entendeu? Mas Deus é com você. Amém?